Tá gravando. Muito bem, então hoje é o dia 29 de junho, 29 de maio, aliás, e vamos iniciar nosso primeiro encontro de matemática básica. E vamos começar pelo mais básico, tá? Eu sei que muitos de vocês já têm noção desses conceitos, aí eu peço um pouquinho de paciência para chegar às coisas mais complicadas, tá? Mas aí, paciência, tá bom? Paciência porque é assim que as coisas são construídas. Não é para construir uma coisa mais complexa, você começa com coisas bem mais simples. Então, o primeiro conceito que a gente vai estudar é o conceito de conjunto, tá? Então, o que a gente entende por conjunto? Conjunto é uma lista, né? Uma coleção de objetos, e para isso a gente usa as letras maiúsculas. Sempre os conjuntos, tá, serão denotados por letra maiúscula. É uma coisa que já é usual na matemática. Todos os conjuntos, né, são usados por letra maiúscula. E a gente utiliza A, B, C ou X, Y, Z. Tá? E as letras minúsculas são usadas para anotar os elementos do conjunto. Por exemplo, e aqui por exemplo, eu coloquei o conjunto A, né? Aqui tem um laser aqui. Eu coloquei o conjunto A formado por esses elementos: um, 2, 3 e 4. Então, um conjunto formado por estes numerais, 1, 2, 3, 4, né? E então dizemos que A é o conjunto formado pelos elementos. Então, estes aqui são os elementos e o conjunto. É a primeira coisa. Conjunto é tudo. Conjunto de casas, conjunto de letras, conjunto de números, conjunto de... Tá? Essa aí é a primeira noção que a gente tem em conta. E a relação entre um elemento e o conjunto é dado pela pertinência. Então dizemos, e este aqui é um símbolo clássico, não? A. Quando a gente olha, já diz que A pertence a. Tá? Este símbolozinho é pertence. Né? Então, uma letra grega, tá? A pertence a A, e quando isso não ocorre, nós fazemos um tracinho nesse E. Tá? Aqui então você escreve assim: A pertence, tá? A pertence a A, e o A não pertence. Então, isso aí é um conceito. Deixa eu ver aqui. Como está fazendo várias coisas, ele vai melhorar. Tá? Pronto. Pronto. A pertence, A não pertence. Agora, a relação entre dois conjuntos, isso aqui é o que se refere à relação entre um elemento e um conjunto. A relação entre dois conjuntos chama-se de inclusão. Tá? Dizemos que um conjunto A está contido num conjunto B quando isso acontece. Se há um elemento de A maiúsculo do conjunto A, então A é um elemento de B. E a notação é esta. Também é um conceito que você deve conhecer, né? Porque o pessoal que estuda, né, na escola, né, a gente aprende isso, né? Que este simbolozinho, né? Não é um C, é um C mais esticado, né? Tá? A está contido em B. Algumas vezes você pode encontrar nos livros uma anotação assim, mas isso eu acho que no livro mais antigo, né? Hoje em dia não. Tá? Então você tem isso, conjunto B. Antigamente as pessoas escreviam assim embaixo. Dizia assim: A está contido em B, mas pode ser igual. Tá? Hoje em dia não se usa mais. Tá? Quando eu digo que A está contido em B, eu estou dizendo que
A é subconjunto de B, mas que A pode ser também B. Ou seja, esta notação já indica essa possibilidade, que pode ser igual. Tá? Então, A é subconjunto de B. Quando A está contido em B e B está contido em A, nesse caso dizemos que A é igual a B. Tá? O que é a igualdade? A igualdade dos conjuntos é quando, né, ocorrem estas duas coisas. Ou seja, A está contido em B e B está contido em A. Ok? Isso aqui é a inclusão. E aqui chegamos aos conjuntos que a gente já está acostumado, que a gente conhece, não? A gente aprendeu ao longo da nossa vida estudantil. Não? A gente começa com os números naturais, começa com o número 0, 1, 2 e aqui os números naturais, que está relacionado diretamente à noção, à ideia de quantidade, né? Se você tem um livro, ou um caderno, ou duas canetas e assim por diante, é o primeiro conceito que vem à nossa memória quando a gente associa, não? Se são duas canetas, imediatamente vem nessa ideia que são duas coisas, dois objetos. E o número 0, né, a gente usa para indicar, ou seja, um conjunto que está com 0 elementos, 0, embora. E aí por trás disso há um conceito filosófico muito grande, né? As pessoas dizem se o 0 deve ser ou não deve ser natural, porque o 0 seria a ideia de nada, né? Mas aí se nada é nada, então por que seria 0? Tá? Mas aí a gente não vai entrar em detalhes, vocês vão ver que muitos livros, muitos autores tiram o 0, tá? Os números naturais dizem que 0 não pertence aos naturais, ele só começa a partir de 1, mas, ok. Como eu estou seguindo o material que foi postado lá no ambiente, então lá está escrito que 0 é natural, ok. Não vamos discutir, ok? Então esses são os números naturais e bem os números inteiros. Os números inteiros são os números naturais, incluído com os números negativos, tá? Então é como se a gente colocasse assim, né? Os números são os números naturais. Eu acho que como ele está gravando, o computador está usando muita memória. Então, bem, unido com, deixa eu ver aqui. Por isso que às vezes eu evito escrever, porque na hora, antigamente esse negócio era mais rápido, mas aí como com os naturais negativos, como a gente podia dizer. Pronto. Então você vê, a gente já conhece os números inteiros e basicamente surge da necessidade na subtração. Tá? Você vê, né? Você consegue fazer 3 menos 2, você tem 3 objetos, você tira 2, você fica com um objeto. Agora, se você tiver 2, você tem 2 reais e você precisa pagar 3 reais, então você fica devendo 1. E é o que indica o menos 1. Menos 1, então, é um... A gente entende como isso, como uma coisa que falta, né? Essa é a ideia que vem por trás. Tá? Se você olhar na história matemática, muitas pessoas na épocas antigas não consideravam os números negativos, então a inclusão dos números negativos foi um grande ganho, né, na evolução da matemática. Por quê? Porque os números naturais era a representação de coisas. Os árabes, conhecidos por serem bons mercadeiros, né, bons comerciantes, então eles precisavam dos números. E os números que a gente conhece são os indo-arábicos, né, já que diferentes dos números romanos, né, então isso aqui foram surgidos na Índia, na Arábia, que são países que se dedicam mais a comerciantes, então eles precisavam dessa ideia. Então os números inteiros são esses, você já conhece, e bem os números racionais. Os números racionais são os quocientes de números inteiros. Está aqui, ó. Não? Quem está aqui então? São as frações. Basicamente são as frações. Então isso aqui também vem de uma ideia
que é conhecida para a gente, por exemplo, quem não tentou dividir uma barra de chocolate em duas partes, né? Em duas partes. Então isso é um meio, tá? Ou se você dividir um em três partes, você tem a ideia de um terço, tá? Então, e assim, são todas as frações, tá? São todas as frações. Então, é uma, é, é uma abstração mais geral que os números inteiros, mas também que o que ocorre é que tem ainda uma representação é, cotidiana, né? Que você consegue imaginar, né? Você quer dividir qualquer coisa, né? em várias partes, então você tem o conceito de frações, tá? Por trás. Então é uma ideia. Alguma pergunta? Alguém abriu ali a câmera? A câmera não, perdão, o áudio. Alguém abriu o áudio ali. Eu vou gravando, professor. Ligar o áudio, acho que você entender. Pronto, vamos tentar continuar. Bom, tem que desligar. Deixa eu ver aqui. Alguém está. Professor, acho que o senhor consegue desativar o áudio. Não, eu não acho que acho que a pessoa já fechou. Muito bem. Então, voltamos. É, então, a ideia dos números racionais vem desse conceito de dividir coisas, tá? E daí vem os números irracionais. Olha, isso aqui é muito interessante, sabe? Por quê? Porque os gregos já sabiam que número raiz de 2, inclusive eles já sabiam mostrar que número raiz de 2 ele não era racional. É surpreendente, né? Porque você pensa assim, pô, os gregos, como que eles sabiam? Pois é, eles sabiam que o raiz quadrada de 2 não podia ser representado como um quociente de números inteiros, tá? Então, e aí você vê, né? Você já deduz, não, que as raízes, não, a raiz tem outros números, pi, né? São números que estão em outro conjunto, são números que não podem ser representados com frações, portanto a gente chama de irracionais, tá? Então, aí você se pergunta, claro, a gente não conhece muitos números racionais, a gente sabe, não, que são a raiz de 2, raiz de 3, pi, bom, mas na verdade há mais números irracionais que racionais, tá? Então, os conjuntos dos números racionais, a gente chama que é um conjunto contável. Então, você pode contabilizá-los, mas os números irracionais não. Contrariamente à nossa ideia de que a gente só conhece os números, a raiz, não? O pi, esses números transcendentes. Mas, não. Ok? Mas são os conjuntos irracionais. E aí, você chega aos números reais. O que é o reais? É um conjunto maior formado pela união dos números racionais e os números irracionais. Então isso aqui, de certa forma, é um conjunto agrupa, né, dos números racionais, que dá fazer o quê? Com os números irracionais. Eu acho que, bom, ok. E depois do número racional, dos números reais, a gente não vai estudar agora, mas deixa para depois, a gente vai estudar depois, porque a gente vai ter que. Porque você se pergunta, mas e aí, qual seria o seguinte conjunto? Bem, os números complexos, tá? Então, os números reais, na verdade, o conjunto dos números reais está contido. Deixa eu aqui apagar. Tá? Mas a gente vai estudar isso para a segunda unidade. Prometo para vocês. É um conjunto, é um subconjunto de um conjunto maior, que é o conjunto dos números complexos.
todo programa tem olha, ok. Pronto. O Google Meet não faz isso, é porque eu estou gravando a tela, o computador deve estar processando também isso. Aí ele. Ok, então nos números complexos a gente vai estudar mais para frente. Continuamos. Ok, um dos subconjuntos principais, o mais conhecido dos números reais, são os intervalos. E os intervalos são deste tipo, né? São intervalos fechados, você vê, né? São todos x reais, x maior ou igual que a. Aqui vai ser difícil a gente fazer um gráfico agora, porque, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui tem umas ferramentinhas aqui que eu posso fazer se ele deixar. Deixa eu ver aqui. Bom, tá vendo? Não está. Bom, não conseguiu fazer. Então, os intervalos é um intervalo fechado. Então você pega aqui o ponto A. Aqui eu pego o ponto B. E cadê? Pronto. E aqui todo isto seria o conjunto fechado AB, tá? Incluindo os extremos. Ele tem um delay aqui, não sei porquê. Essa é a gravação dele. Ok. E tem os intervalos, estes outros intervalos, que são os intervalos semi-abertos. Você vê que ele está aberto à direita, né? Você, aqui fechado em A, aberto à direita. Aqui é fechado, sabe? Aqui o pontinho está. Pronto. Então aqui temos um intervalo semi-aberto, aqui temos um intervalo semi-aberto, aqui temos um intervalo aberto, tá? X entre A e B. Então esses são intervalos que são importantes também nos números reais, são conjuntos importantes dos números reais. E tem nos casos na qual é infinito, não? Intervalo fechado em A, aberto em mais infinito. Então você começa. Deixa eu ver se ele faz isso aqui. Eu acho que eu vou gravar só no Google Meet mesmo, que ele não está fazendo direito aqui. Bom, vamos. Bom, tá ruim. Tá? Então, esse aqui são o conjunto dos x maiores iguais que A. Você vê aqui é aberto em A, portanto eu coloco maior. Como aqui está em massa infinita, somente maior, não tem uma limitação por cima. E aqui a mesma coisa. Tá? Estes são os intervalos menos infinito B, menos infinito B, aberto e fechado. Tá? São conjuntos importantes dos números reais. Ok. Então, é bom a gente saber ter alguns exemplos de conjuntos. Né? Então, os conjuntos que eu vou falar são conjuntos vazio, unitário, finito e infinito. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio, todo mundo já sabe, é o conjunto que não possui elementos. Tá? A notação mais universal também é usar a letra grega φ. Não? Se lê, deixa eu ver, escrever aqui. Letra φ, esse que está aqui. Ó, ele não está fazendo, não estou conseguindo usar o recurso. Ah, não, perdão, aqui estou errado. Eu erro. Tá? E essa aqui é a letra grega P, escreve PH
I. Ok. Fi. Então você vê, uma outra forma de caracterizar os conjuntos vazios é por uma proposição falsa. Então você vê, coloco aqui todo x que está em R, tal, que x é diferente de x, isso aqui não acontece, não ocorre, portanto isso aqui é o vazio. Ou por exemplo, todos os números naturais que estão entre 9 e 10. Entre 9 e 10 não tem nenhum natural, né? Porque eles são consecutivos, não? 9 é o seguinte, é o 10, então não tem nenhum natural, portanto aqui é o conjunto vazio. Tá? Então uma outra forma de você caracterizar o conjunto vazio. O conjunto unitário é um conjunto que possui um elemento, né? A gente já sabe. Conjunto finito é aquele conjunto que tem um número finito de elementos. Acho que é claro, né? E o conjunto infinito é um conjunto que possui infinito número de elementos. Você vê que estes conjuntos têm uma relação direta com os elementos, né? Então é finito quando possui um infinito número finito elemento, infinito quando possui um conjunto infinito natural, por exemplo, de elementos. Aliás, por exemplo, eu coloquei aqui os números naturais, a gente sabe que são infinitos, os números racionais também são infinitos e os números irracionais também são infinitos, tá? Então esses são os exemplos. Chegamos agora às operações de conjunto, que vocês também devem já estar acostumados a fazer isso, né? Aqui vamos estudar a primeira operação, que é a interseção. Então a interseção é uma operação que envolve dois conjuntos, tá? E que é definida da seguinte forma: você tem, se você possui dois conjuntos A e B, tá? A interseção são todos os x que estão em A e estão em B. Observe aqui, tá? Observe isso. E x está em A e x está em B. Por quê? Porque eu estou dizendo que são todos pontos que são comuns a A e B. Tá? No caso de que essa interseção for vazia, dizemos que os conjuntos A e B são disjuntos. Tá? Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo bem fácil, né? Não tem nada aqui, o menos 1, 0, 1 e 2, 1, 2, 3. Então você vê quais são os elementos comuns, 1 e 2. Não? 1 pertence a A e 1 está em B. 2 está em A e 2 também está em B. Portanto, são elementos comuns às duas. E quando a gente usa a representação deste tipo, a gente tem o conjunto A, temos o conjunto B, e a interseção é a parte que é comum a ambas, que é esta região que está sombreada aqui, que é a interseção. Ok? Então a interseção é a operação que determina os elementos comuns a ambos conjuntos. Já a união não. A união é uma operação que engloba os dois conjuntos. Então você tem aqui dois conjuntos, tá? Então você diz quem que é a união? São todos os x que estão em A, que pertencem ao conjunto A ou pertencem ao conjunto B. Então quando você olha, é a região sombreada toda. Por quê? Você pega um ponto que está aqui, um ponto aqui, ele pertence a A, ele está em A. Então ele vai estar na união. Se você pega um ponto aqui, ele vai estar em B, mas ele vai estar na união também. E se você pegar um ponto na interseção, ele está em A e está em B. Tá? Então você observa aqui, a união são os pontos que estão em A ou estão em B. Tá? Diferente, e aqui você tem que observar esta opção, ou. Na interseção é E, aqui é OU. Tá? Passamos ao seguinte: diferença de conjunto. Esse aqui, você fica pensando, como que faz a diferença de dois conjuntos, né? Mas a definição é a seguinte:
você pega dois conjuntos A e B. Esta aqui é a forma mais geral de representar dois conjuntos. Diz o seguinte: a diferença entre o conjunto A e o conjunto B é este conjunto. São todos os x que estão em A, todos os x que estão aqui, e não pertencem a B. Tá? Então, os x que estão em A, acho que não ficou bem. Todos os x que estão em A, mas não estão em B. Eu não posso tomar aqui, porque este aqui é um ponto que está em B. Então, tem que ser esta região sombreada que está aqui. Tá? Então, esses são os pontos que estão em A, mas não pertencem a B. O conjunto complementar é tipo uma diferença de conjuntos, porque diz o seguinte: olha, tem o conjunto A, tem o conjunto que geralmente é o conjunto universal, aí você fica, o que é o conjunto universal, professor? É um conjunto onde é classe, por exemplo. Se você tiver um conjunto de canetas, o universo seria todo o conjunto de canetas. Né? Se você tiver um conjunto de livros, teu conjunto universal seria o conjunto de todos os livros. Tá? Mas o que é o conjunto complementar? Então você tem conjunto complementar. E são todos os x que estão, tá vendo? Complementar de A em relação ao conjunto U. Esta anotação. São todos os pontos que estão fora de A. São todos os pontos que estão em U e não estão em A. É como se fosse uma diferença, só que agora em relação ao conjunto universal. Tá? A notação é assim: complemento de A em relação a U. Quando você tem bem entendido o que é o universo, você simplesmente coloca C de A ou A com um C em cima aqui. Tá como está escrito aqui. Então, essas são as operações fundamentais. São interseção, união, complemento e diferença. Diferença e complemento. Tá? Então, com essas operações, a gente consegue fazer todas as continhas. E o exemplo, vou tentar fazer aqui, preparei um exemplinho, né? Com intervalos. Você vê que aqui temos um intervalo -1, 2, fechado em -1, aberto em 2. Eu coloquei aqui, ó, -1, 2, fechado em -1, aberto em 2. O conjunto B, aberto em 0, aí eu coloquei uma bolinha. Tá? Quando é fechado, eu preencho essa bolinha. Aberto em 0, aberto em 4, aqui, ó. O conjunto C, aberto em 4, fechado em 5, tá aqui. Alguém tá querendo entrar? Ou não? Aqui, tá vendo? E me pedem calcular a interseção de A e B. Pronto. Então aqui eu fiz inclusive em cores diferentes, né? A, B e C. Por quê? Porque eu quero visualizar, tá? Como que é essa interseção. Pronto, a interseção com B. Você vê, a interseção com B são os pontos que estão em A e os pontos que estão em B. Então você vê que aqui vai ficar 0 e 2. Professor, por que o 0 não está na interseção? É porque o 0 não está em B. Lembre que para que 0 pertença à interseção, eles têm que estar em A e tem que estar em B. Pergunta aqui. Não? 0 pertence à interseção A, interseção com B. Na próxima aula eu vou usar o Google Meet. Pergunta. Zero pertence à interseção. Aí eu olho. 0 está em A? Sim. Mas 0 não está em B, porque aqui está aberto.
Portanto, não pode ser. 2. 2 está na interseção. 2 não pertence a A. Está vendo que está aberto aqui? Então, é isso. B interseção com C. B interseção com C. É vazio. Tá? Por quê? Porque se tivesse um elemento, ele teria que estar em B e teria que estar em C. Vazio. A unido com B. A unido com B. O que vai dar? Menos 1, 4. Aí é mais fácil, porque é só a união das duas coisas. A menos B são os pontos que estão em A, mas não estão em B. Então é menos 1 até 0. Pergunta, professor, por que o 0? Por que o 0 pertence a A menos B? Deixa aqui. Vai. Vai. Computador de 8 GB de RAM. Tá horrível. Mas é um texto que eu estou fazendo, sabe? É um texto que eu estou fazendo também. Porque aqui você vê, tem várias coisas ligadas nesse computador. Tem a mesa digitalizadora, que está funcionando com o programa. Tem o Meet, que está falando com vocês. Tem o programa que está gravando. Tá? Pronto, ok. Então você vê, por que 0 não pertence? Porque 0 está em A e não está em B. Então 0 está ou complementar de B. Quem complementar? Então isso. Ok? Ok. Aqui eu coloquei. Ainda temos tempo. Temos mais 20 minutos. Ok, aqui eu coloquei várias coisinhas, várias proposições. Tá? Aí como que mostra isto? Por exemplo, se A é uno em união com conjunto vazio, ele é A. Né? Isso aí é óbvio. Mas como que prova isso? Como que prova que A unido com A dá A? Como que prova isso? A unido com B, se eu uno dois conjuntos A unido com B, é a mesma coisa que B unido com A. Mas como que eu provo isso? Como que eu faço essa demonstração? É claro, se eu uno A com B, é a mesma coisa de B com A. Isso está dentro da sua cabeça. Se eu junto primeiro A, eu faço a união entre A e B, A unido com B, e depois eu juntar com C, é a mesma coisa que eu juntar primeiro B com C e depois juntar com A. Aqui talvez não seja uma coisa tão óbvia. Se eu tenho que A unido com B é igual a A, então quer dizer que B está contido em A. E aqui aparece um símbolozinho, olha. Se eu pego que A é subconjunto de B e A' é subconjunto de B', então A unido com A' está contido B unido com B'. Como que mostra isso? E aqui, mais ainda, esta propriedade, como que mostra esta propriedade? Meu Deus, como que eu faço isso? Complementar da união é o complementar de A e interseção complementar de B. Como que prova isso? E isso também, se A está contido em B, o complementar de B está contido no complementar. Como que faz isso? Então, para mostrar isso, vocês que serão professores de matemática, você precisa aprender um pouquinho de lógica. Lógica de conjuntos. Então, por isso, eu fui obrigado, em certa forma,
a fazer este resumo sobre lógica proposicional, que talvez você já tenha estudado em algum momento na escola, sei lá. Tá? Mas eu vou fazer um resumo aqui e a gente vai. Eu prometo, é porque não vai dar para. Vocês estão vendo que não dá para eu escrever. Eu prometo fazer no longo da semana. Eu vou gravar um vídeo tentando mostrar, fazendo estas demonstrações aqui, fazendo estas continhas aqui, tá? Usando o que eu vou fazer agora. Então, o que é uma proposição? Vocês já devem ter ouvido falar de que é uma proposição. Uma proposição é uma sentença que ou é verdadeira ou falsa. Tá? Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Isso é verdade ou falso? Verdadeiro. Então, esta aqui é uma proposição. 2 mais 2 é 5 é uma proposição, mas que é falsa. Então, está escrito P e Q são proposições, onde P é verdadeiro e Q é falso. Então, são proposições. Por exemplo, eu faço uma proposição. João tem 7 anos. Como assim? João tem? Isso não pode ser nem verdadeiro nem falso. Sei lá quem que é João. Entendeu? Então, ali, isso não é uma proposição. O Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela. Isso é uma proposição porque é verdade. A Lua é um satélite da Terra. Isso é uma proposição que é verdade. A Terra é uma estrela. É falsa. Portanto, toda sentença que eu possa dizer, é verdade ou é falso, então essa é uma proposição. Tá? Eu dei aqui um exemplo. P que eu coloquei, chamei de R. X mais Y maior que zero. Essa aqui não é uma proposição, pois eu não sei dizer se é verdade ou é falso. Depende de X e de Y. Eu não sei. Então, não pode ser uma proposição. Entenderam? Então, uma proposição é uma sentença da qual eu posso dizer o seguinte: é verdade, é falso. Tá? Então, é isso. Proposição é aquilo. Muito bem. Então, aqui vocês vão lembrar um momento, a gente estuda isso, a gente também nem dá importância. Proposições e valores de verdade. A primeira operação, se a gente pode dizer, na qual a gente pode fazer com uma proposição é a negação. A gente denota por um tracinho. Tem uns livros que em lugar de tracinho, como que eles fazem assim. Então, um tracinho, você pode usar isso, ou você pode usar também assim, no livro, é uma coisinha assim também. Tá? Então, por exemplo, você coloca assim, né? Ou você coloca assim. Se você procurar na internet, tem essas coisas. O que é isso? A negação. Tá? Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Qual é a negação? 2 mais 2 não é 4. Então, isso aqui é a negação. É o contrário. Quer dizer o seguinte, que se a proposição for verdadeira, sua negação vai ser falsa. Não é não? Se 2 mais 2 é 4, é verdade. Se eu nego, 2 mais 2 não é 4, então vai ser falso. Então, se eu coloco que P é verdade, a negação é falsa. Se eu coloco que ele é falso, 2 mais 2 é 5, é falso. Qual a negação? 2 mais 2 não é 5, é verdadeiro. Tá? Então, você vê, isso aqui chama-se tabelas de verdade. Tá? Que é isso, na verdade? Ele simplesmente associa a proposição. Como está aqui uma proposição, a gente já sabe que toda proposição pode ser verdade ou falsa. Verdadeiro ou falso. Tá? Por isso que a gente restringe nosso estudo para proposições somente. São coisas que a gente pode dizer que é verdade ou é falso. Ok, e aqui chegamos a uma conjunção, é uma outra operação entre proposições. P e Q
tá? Então, seu professor, Diga. o senhor poderia voltar um pouquinho a essa parte de proposição que eu não entendi? Aqui. Muito bem, vou repetir. Isso, essa parte, que 2 mais 2 no caso é 4, aí 2 mais 2 é 5. Aí como é que prova essa proposição? Não entendi essa Não, não, parte. não, 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 não. Você não tem que provar nada. Você simplesmente tem que dizer 2 mais 2 é 4, é verdade ou é falso? É verdade. Portanto, P, a proposição P, que é 2 mais 2 igual a 4, é verdade, é verdadeira. 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 5. Essa é a proposição que. Ele é verdade ou é falso? Ele é falso. Você não precisa mostrar nada. Você simplesmente tem que dizer se ele é verdade ou ele é falso. O Sol Ah, entendi. é uma estrela. O Sol é uma estrela. Você não vai mostrar. Você diz, o Sol é uma estrela? Diga. Nessa aí onde tem negação, na primeira, isso é um P e o outro é não P, ou o outro é um não que, como se fosse a segunda afirmação, a segunda sentença. Onde? Nesta parte que está aqui? Onde tem negação, aí a primeira, que você Ah. acha que é esse que você está falando. Isso. Tem P, primeiro tem P, e o outro lado é não P ou é não que? P, não P. Certo. Obrigado, obrigado. No P. Aqui é P, aqui é a negação de P. Se ele é verdade, a negação é falsa. Se a proposição for falsa, a negação é verdadeira. Porque a negação é o contrário. Não é não? Se for verdade, a negação é falsa. Se for falsa, a negação é verdadeira. Vamos? Entendi. Entendeu? Obrigada. Aqui, ó, a conjunção é uma operação entre duas proposições, é P e Q, tá? Este simbolozinho aqui é um tracinho assim voltado para baixo, né? Representa a conjunção. Então você vê, você tem P e Q. Quais são as opções para P? A gente sabe que pode ser verdade ou falso. Então P pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E Q também. Q pode ser verdadeiro e falso. Se eu faço todas as combinações, se eu sei que P pode ser verdade ou falso e Q pode ser verdadeiro e falso, tem duas opções. Quantas opções quando eu juntar as duas? Vai dar 4, porque para P é 2 e para Q é 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Então aqui você vê. Aqui temos 4 opções. Tá? E isso que é a tabela de verdade. Então eu organizo aqui, tem uma regrinha, né? Você coloca para P, B, V, V, F, F. E aqui você coloca B, F, B, F. Que são as 4 opções. Não tem mais opções. P tem 2 opções. B ou F. Q tem 2 opções. B ou F. Quando você junta as duas, quantas opções tem? 4. E aqui estão todas as opções. P pode ser verdadeira e Q também verdadeira. P pode ser verdadeira, Q falso. P pode ser falso e Q verdadeira. E P pode ser falso e Q falso. E a operação é a seguinte: quando ambas são verdadeiras, isto aqui é verdade. E todos os demais, ela é falsa. Por exemplo, imagine, é porque eu não posso escrever aqui, mas eu vou imaginar. Imagine uma coisa bem simples. P, vamos chamar, o Sol é uma estrela. Tá? P vai ser o Sol é uma estrela. Que é verdade, né? E Q, vamos chamar que a Terra é um planeta. Verdade também. São duas coisas verdadeiras. P é uma estrela e Q a Terra é um planeta. Quando eu junto as duas proposições que diga o Sol é uma estrela e a Terra é um planeta, ambas são verdades, portanto o raciocínio é verdadeiro. Por isso é que quando P é verdade e Q é verdadeiro, eu tenho que colocar que P e Q é verdadeiro. Imaginem agora, com as mesmas, vamos analisar agora, tá? P continua sendo o Sol é uma estrela. Então, e Q, agora vou colocar, por exemplo, a Terra é um satélite. Tá?
Então você vê, P, o Sol é uma estrela e que a Terra é um satélite. Esse raciocínio está certo? O Sol é uma estrela e a Terra um satélite. O raciocínio está errado. Por quê? Porque uma das proposições não é verdadeira. Por isso que dá falso. Então, isto aqui é a tabela de verdade. A tabela de verdade para a conjunção é isso. Ela é verdade quando ambas são verdadeiras. Caso contrário, são falsas. Ok? Vocês já devem ter, em algum momento, estudado isso, que a gente estuda isso no ensino básico. Embora eu não tenha estudado no Brasil, mas estudei. Ok. E agora passamos a outra operação, que é a operação de junção. A mesma coisa. POQ. POQ. Então é o seguinte. Olha, aqui é verdade quando... Ou seja, eu vou reexplicar. Oi? Desculpe interromper, tá certo? Mas eu já vi esse assunto aí em concurso público. Ah, é? E para o caso de junção, ou P ou Q, ele é verdadeiro se pelo menos um deles for verdadeiro. Se os dois forem falsos, ele é falso. Exatamente. O que está escrito aqui. Olha, ele é falso quando ambos são falsos. Caso contrário, é verdade. Por exemplo, vamos no exemplo que a gente falou agora há pouco. O Sol é uma estrela e a Terra é um planeta. Então eu digo, olha, eu falo. O Sol é uma estrela ou a Terra é um planeta? Tem alguma coisa errada ali? Não, porque ambos são verdades. Agora eu digo, o Sol é uma estrela ou a Terra é um satélite? Não. Aí, tá bem. Não tem nada de errado. Por quê? Porque o Sol é uma estrela. Agora eu digo o seguinte, o Sol é um satélite e a Terra também é um satélite. Você vai dizer, perdão, não é? O Sol é um planeta ou a Terra é um satélite. Então ambos são falsos. Você não tem escolha, você tem na disjunção você tem que escolher, você tem que analisar se uma delas é verdade. Como as duas são falsas, o resultado é falso. Você falou, em concurso público essas coisas caem, né? Tá? Então você vê, essas coisas você tem que entender direitinho, saber, tá? Então, a conjunção é verdade quando ambas são verdadeiras. Caso contrário, é falso. A disjunção é falso quando ambos são falsos. Caso contrário, é verdadeiro. E aqui também temos uma para condicional. Tá? Você vê. Quando ele é falso somente quando a primeira é verdadeira e a segunda é falso. Claro, você está tendo um raciocínio, você faz um raciocínio, porque P implica que, ele diz o seguinte, se eu assumo P, então quero chegar a Q. Então é como se fosse um raciocínio, eu estou pensando, então eu começo com P e quero chegar em Q. Olha, o raciocínio é falso quando você começa com uma coisa verdadeira e você chega a uma coisa falsa. E nesse caso o raciocínio está errado. Você errou, o raciocínio está errado, porque você começou com uma coisa verdadeira e você está chegando a uma coisa falsa. Alguma coisa você fez errado. Por isso é que se eu começo com V, não é? Para P, e chego em Q, em F, concluindo que é F, então eu tenho que o raciocínio é falso. Não pode ser verdade. Se eu começo com uma verdade e eu chego numa verdade, não tenho. O raciocínio está correto.
você partiu de P, então implicou em que, e é verdade, o raciocínio está correto. Se você começou com uma falsidade, você pode chegar a qualquer lugar. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, mas o raciocínio está correto. Por quê? Porque você está partindo de uma premissa falsa. Tá? Se você começar, por exemplo, eu quero supor que a Terra é plana. Não, hoje em dia tem muito terraplanista, né? A Terra é plana. Olha, se eu assumir que a Terra é plana, eu vou chegar a qualquer lugar. Que o mar é infinito, que o universo, sei lá, não se expande. Por quê? Porque você está partindo de uma afirmação que é falsa. Tá? Por isso aqui, se você partir de falso, você pode chegar em verdade, ou você vai chegar em... Aqui temos que, né? B ou F, se você chegar em V ou em F, o raciocínio está verdadeiro. P implica que é sinônimo de um raciocínio. Por quê? Porque você parte de P e você quer chegar em Q. P implica que é isso. Parte de P e quer chegar em Q. Tá? Então isso, o único falso é você partir de uma verdade e chegar numa falsidade. Isso é falso. Isso é falso. Você partir de uma coisa que é verdade e você chegar a uma coisa que é falsa. Isso está falso. Tem algum erro no raciocínio. Você, de pronto, muita gente pensa assim, tem aquelas... A gente que é matemática, a gente escuta muito, 2 mais 2 é 5, aí você começa com alguma coisa, né? Aí você faz aquelas operações. Em algum momento você errou. Porque não tem como 2 mais 2 ser 5. Ou 1 igual a 2. Não tem. Então, você errou em algum passo. O raciocínio está falso. É incorreto em algum momento. Tá? Isso é a condicional. A bicondicional são duas coisas da condicional. P implica Q e Q implica P. Tá? Então você vê P implica Q é B e F, dá falso, e aqui B, F, falso. Tá? A gente diz que na bicondicional é verdadeiro quando ambos têm o mesmo, não? V dá V, F dá V. Tá? Ok, só para... Já estamos chegando no final, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A gente pode, qualquer coisa a gente pode usar a próxima aula para a gente reforçar mais isso. Eu vou deixar vou ver se eu consigo deixar uma lista de exercícios sobre isto, tá? Sobre essas coisinhas, para vocês praticarem. Olha, por exemplo, eu quero mostrar o seguinte: a negação da negação de uma proposição é a própria P. Então, se 2 mais 2 igual a 4 é a proposição. Se eu nego ela, quer dizer que 2 mais 2 não é igual a 4. Se eu nego novamente, eu quero dizer que 2 mais 2 é 4. Se você aplicou 2 vezes a negação da negação, você sabe, né, o que é. Mas eu quero mostrar isso. Então, para a proposição P, eu tenho duas opções, B ou F. A negação é F ou B. Quando é V, aqui é F. Quando é F, aqui é V. E a negação da negação, você vê, a negação de F, o que é? V. A negação de V é F. Portanto, você vê, esta parte que está aqui é a mesma que está aqui. Então, duas proposições P serão equivalentes quando a sua tabela de verdade coincidir. Por quê? Porque a tabela de verdade, ele me diz quando a proposição, ele me dá o resultado de todas as possibilidades. Se todas as possibilidades coincidirem, ok. Por exemplo, olha, eu quero mostrar isto. A negação de P e Q é no P ou no Q. Aí eu faço a tabela de verdade, aqui. P e Q. Coloquei nesta coluna. Quem é P e Q? Eu sei que ela é verdade quando ambos são verdade, caso contrário é falso. Então já está aqui. Tá? Quem é a negação disso? Quando é B vale F, quando F vale V, F vale V, F vale V. Por quê? Porque a negação simplesmente muda, não? Se é verdade, muda para falso. Agora eu faço isto. Vamos por aqui. No P. Deixa eu apontar aqui com meu laser. Cadê? No P. P é verdade, portanto, no P é falso. P é verdade, portanto, no P é falso. P vale F, portanto, no P é V.
E aqui também a mesma coisa. No que só muda. Quando V vale, quando Q vale V, aqui vai dar F. Quando Q vale F, aqui vale V. Inverte. Tá? Inversão daqui. Agora o junto. Eu sei que essa aqui é a disjunção. A disjunção é falso quando ambos são falsos. Caso contrário é verdadeiro. Portanto, dá isto. E aí comparo, eu sombrei aqui em azul, e sombrei aqui em azul, e aqui sombrei em vermelho. Olha, as tabelas de verdade coincidem. Aqui F, F, V, 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 V e V. Portanto, estas duas proposições são equivalentes. Tá aqui, ó. Equivalentes. Ok? Então eu digo que estas duas coisas são equivalentes. Então você aprende, né, que quando você tem a negação de P e Q, você simplesmente nega aqui P, mas tem que mudar para O. Pronto, e aqui eu fiz mais exemplos. Vocês depois podem olhar, tá? Por exemplo, P... Ah, ok. Só rapidinho. O que é uma tautologia? É uma proposição que sempre é verdadeira. E uma contradição é uma proposição falsa. Então, por exemplo, P, O no P, você vê, dá VV. Portanto, ele é uma tautologia. E aqui vai dar uma... Porque você tem aqui, olha aqui que eu juntei aqui. P e no P. Ou seja, ou a proposição é verdadeira, ou a proposição é falsa. Então, P, se P é verdade, no P é falso. Então, vai dar falso. Se P é falso, no P vai dar verdadeiro, portanto dá falso. Então, é uma contradição. Isso aqui é uma tautologia, isso aqui é uma contradição. E aqui também coloquei, no caso que você tiver uma proposição e você fizer a conjunção com uma proposição, com uma tautologia. Sempre vai dar, você vê, P e T dá P, P e C, que é uma contradição, vai dar uma contradição. E aqui eu deixei, você pode mostrar estas coisinhas aqui, sugiro para vocês praticarem. Faça a tabela de verdade isto e compare com a tabela de verdade isto. Você vai ver que essas duas são iguais. Esta aqui é fácil, né? Mas talvez aqui, ó, esta aqui já fizemos, esta que está aqui já foi feita, né? Esta aqui também já foi feita, né? Isto aqui já fizemos. Então aqui nós mostramos aqui, olha, aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui, nós fizemos negação da conjunção, deixa aqui, negação da conjunção. Então já fizemos isto. Eu peço para vocês fazerem isto, tá? Ou façam, por exemplo, esta aqui chama lei de absorção, ó. P, O, P, I, Q, somente dá P. P e aí inverte, né? Quando aqui começa com a conjunção, aqui disjunção, tá? Negação da tautologia, a contradição. Então eu peço para você. E aqui também tem para condicionais. Esta aqui é muito usado, a contrapositiva. Se você tiver P implica que, isso é equivalente a no que implica no P, tá? Frequentemente você escuta raciocínios assim. Se eu estudo, então eu passo de ano, por exemplo, né? Então se eu não estudo, então eu não passo de ano. Mas aí está errado, tá? Por esta contrapositiva, tá? Se eu estudo, então passo de ano. Na verdade, o raciocínio é que se eu não passo de ano, então não estudo. Então eu não estudo, ou não estudei. Tá? Isso aqui é equivalente, tá vendo aqui? Você tá vendo aqui? Olha aqui. E aqui não é verdade, por exemplo, se eu estudo e passo de ano, não implica que se eu passo de ano, então implica no estudo, nem isso também. Tá? Você pode mostrar que todos estes você pode mostrar usando tabelas de verdade.